Olá, amigos da TV Impacto, do jornal Impacto. Estamos recebendo hoje aqui em nossos estúdios uma especialista em marketing político. A Lene Cunha está aqui conosco, aceitou o nosso convite para tratar de um assunto que é muito atual em relação à utilização principalmente da mídia nas redes sociais, mas claro, falaremos sobre outros aspectos, porque estamos em campanha eleitoral. Esse ano tem eleição para presidente da República e vice-presidente, senadores, governadores e vice-governadores, deputados federais e estaduais. Então, a população precisa, claro, ficar muito atenta e, por que não, os candidatos, os que participam diretamente dessa eleição. Prazer recebê-la aqui. Muito obrigada. Obrigada pelo convite, a gente está participando com vocês e poder estar mostrando um pouquinho dessa mudança que hoje as eleições de 2018 vem trazendo para os candidatos, e também para que os eleitores possam estar acompanhando mais de perto os seus candidatos. Bem, começando aí, por exemplo, o que pode e o que não pode, principalmente em relação à rede social, o que o candidato, o que a coligação, o que o partido pode e o que não pode. Bem, hoje as eleições de 2018 ela tem um amplo campo voltado para a atuação digital. A atuação digital hoje é a que vai prevalecer nas eleições de 2018, Então, o que acontece? Um candidato ele não pode nem pensar em iniciar uma campanha política se ele não tiver um trabalho de marketing político digital dinâmico, com uma agência específica para fazer esse trabalho para ele de campanha, com profissionais que realmente estejam qualificados para fazer as artes das campanhas, porque o amplo das eleições de 2018 vai ser o marketing político digital. Então, o candidato ele precisa estar preparado, ele precisa estar com o seu marketing digital bem qualificado, com as pessoas certas, trabalhando dentro dessa área para o candidato. Por quê? O candidato hoje ele tem a opção de impulsionar as redes sociais, que antes não poderia fazer esse patrocínio de impulsionar as redes sociais. Então tem algumas etapas que a gente pode estar selecionando para que esse trabalho do candidato seja um trabalho dinâmico. O que ele precisa? Claro, o candidato ele tem que ter um perfil pessoal nas redes sociais, mas o trabalho mesmo vai ser intensificado no perfil que é uma fanpage, que é onde ele pode estar impulsionando esse trabalho. Então, no perfil pessoal, ele não consegue atingir uma quantidade de pessoas que ele gostaria. E já na fanpage, ele consegue fazer com que o público dele seja atingido. Como? O candidato ele já vem fazendo o marketing dele, mas no período eleitoral ele precisa demonstrar o marketing político que ele vem fazendo. Então, se o candidato ele tem um projeto, ele levanta uma bandeira, ele precisa identificar qual é a bandeira que ele levanta, qual é a classe que ele trabalha, por qual classe ele se identifica mais. Então, com essa questão do impulsionar, você consegue identificar quem são os públicos que você quer alcançar. Eu tenho um candidato que as causas dele, as causas animais. Qual é o público que ele vai alcançar? Então, com essa ferramenta que foi inserida agora nas eleições de 2018, ele consegue fazer um trabalho diferenciado, levantar essa bandeira que ele já vem trabalhando durante o marketing pessoal dele, e no marketing político ele vai intencionar, ele vai impulsionar, ele vai buscar o eleitor dele através desse impulsionamento que é um diferencial para as eleições de 2018. O candidato ele precisa ter as etapas. O que ele precisa fazer? Como eu já falei, a fanpage é mais particular, pessoal, e o perfil dele que é o pessoal que ele precisa também tá trabalhando. E como ele vai agregar? Como que ele vai conseguir que os eleitores cheguem as informações aos eleitores como ele precisa? É importante também que ele precisa fazer, durante todo esse processo, uma metodologia de estudo, se realmente o trabalho que ele vem fazendo está causando resultados, se está tendo efeitos necessários. Então eu destaquei aqui uma ferramenta que a gente pode estar utilizando, que é a análise SWOT. Inclusive ela é feita por um profissional coach, para analisar as fraquezas, quais são as ameaças, quais são as oportunidades que aquele candidato está tendo naquele perfil que ele está alimentando, e quais são as forças que ele pode trazer. Então essa análise, a gente pode estar fazendo essa análise com o candidato para saber se o trabalho que ele está desenvolvendo durante esse impulsionamento está tendo resultado.
Então tem que ser feito também essa correção constante de rumos estratégicos, não deixando de fazer a análise durante esse processo todo do seu concorrente também. O que o concorrente está trazendo, a forma que eu estou fazendo, tá? Chegando para o meu eleitor de uma forma agradável, de uma forma eficiente, eu estou conseguindo expandir o meu projeto de uma forma que o meu eleitor consiga desenvolver o que eu estou querendo passar para ele, certo? O que pode e o que não pode, que você me perguntou aí. A gente tem que ter uma atenção especial também, porque a Justiça Eleitoral, com relação a esse patrocínio nas fanpages, elas precisam ser devidamente declaradas, né? O patrocínio é pago e você precisa declarar isso à Justiça Eleitoral. E o que acontece? Esse patrocínio ele não pode ser feito no dia da eleição, porque configura crime eleitoral, ele tem que ser feito no período anterior da campanha, né? Se for feito no dia da eleição, ele configura crime eleitoral, conforme a Lei 9.054 de 97, 9.504, perdão, de 97. Então, esse patrocínio tem que ser feito antes, durante o período da campanha, e não no dia das eleições. De que forma a gente vai, o que pode e o que não pode, de que forma você vai levar esse trabalho para o seu eleitor. Tem várias ferramentas que você pode estar utilizando nas redes sociais, que é o Facebook, o Instagram, Twitter, o WhatsApp. Como é que você vai utilizar essas ferramentas? De que forma eu vou expor o meu trabalho, o candidato vai estar expondo seu trabalho ao eleitor. Ele pode fazer o e-book. O e-book ele é a história do candidato mostrada de uma forma moderna, de uma forma em que chegue para o candidato, que ele consiga compreender e que chame a atenção dele. Ele vai estar contando a história de vida do candidato, a bandeira que ele vem levantando, de uma forma moderna, que o candidato se atrai, que o eleitor se atrai para que ele tenha aquela informação. O infográfico, que também pode ser utilizado dentro dessas ferramentas das redes sociais. O infográfico, a gente vai estar analisando se o candidato possui números elevados ao longo dos anos. Um candidato que já era deputado e ele possui um número de emendas, ou então uma votação expressiva de uma eleição para outra. Então vamos informar através dos infográficos com ilustrações, em textos pequenos com ilustrações, para que isso chame a atenção do eleitor, quando você estiver colocando na sua ferramenta nas redes sociais. Os textos. O meu candidato, ele defende um projeto, uma bandeira, ou ele é específico de alguma área, uma determinada área. Meu candidato trabalha com meio ambiente. O meu candidato trabalha com direito, com saúde, educação. Então você vai então você vai estar colocando nas redes sociais do seu candidato pequenos textos que possam estar ajudando o eleitor que seja interessado naquela área que o seu candidato também desenvolve. Isso aí chama um pouco a atenção para que aquele candidato consiga ter uma afinidade melhor com o eleitor. Os vídeos. Hoje em dia os vídeos não precisam de muita... Não precisam ser vídeos mirabolantes. Pode ser vídeos feitos super produzidos. Isso, né? Super produzidos. Então o próprio candidato ele pode estar produzindo esse vídeo e pode estar colocando nas redes sociais. O importante é chegar a mensagem e o internauta entender, né? Isso mesmo, a mensagem que ele vem transmitindo precisa ser chegada. Também não precisa fazer aquela coisa muito amadora, mas você pode estar fazendo uns vídeos que hoje em dia as ferramentas elas nos dão essas possibilidades, né? E pode estar colocando nas redes sociais. O site, qual é a importância do candidato ter um site? O site, ele vem de uma estrutura mais profissional e organizada. Todo aquele material que você produziu, que você colocou nas redes sociais, no Facebook, no Twitter, no Instagram, no YouTube, o site pode vir trazendo com mais qualidade. E por que um site é importante? É importante o candidato ter um profissional que ele trabalhe essa ferramenta para ele, porque ele vai estar mostrando a questão da organização. A marca, a pessoa, o candidato vai estar mostrando um trabalho organizado. E isso é o que nós queremos dos políticos, que sejam qualificados e que tenham organização no seu trabalho, não é verdade? E o WhatsApp e o SMS, né? Esses aí são mais populares até. Isso, o WhatsApp a gente até recomenda que ele seja encaminhado aos grupos, ao staff, não diretamente à pessoa. Porque o WhatsApp, ele é meu território, o celular é meu. Então, o meu candidato começa a mandar mil mensagens todos os dias. Aí eu vou bloquear ele. Aí eu não vou. Então a gente precisa saber aonde que a gente vai estar repassando a mensagem do candidato, de que forma essa mensagem vai ser repassada
para que o eleitor receba de uma maneira ele possa estar realmente estudando as propostas do seu candidato. Acho que é aí que entra aquilo que você falou no início, é se cercar de profissionais, né, que realmente tenham um pouco até de experiência já no trabalho. Isso. É muito importante que a equipe que esteja trabalhando à frente desse candidato seja uma equipe preparada, porque nós temos aqui em Santarém profissionais realmente preparadíssimos no mercado, que trabalham a mídia digital. Pois é, como nós estamos falando aqui, mais especificamente para a região, nós temos os candidatos que estão tentando, eu ia perguntar exatamente isso, se o nosso município, se a região está dotada de profissionais que possam realmente ser contratados e desempenhar esse trabalho. Pode, não está assim uma área tão extensa, mas os profissionais que nós temos que valorizar realmente os profissionais da nossa região. Como é que o político chega lá esse profissional? Ele precisa olhar, ele precisa conhecer o trabalho, porque realmente nós temos profissionais que já vêm atuando nesse mercado do marketing digital. Então agora o marketing político digital é um diferencial e o candidato precisa acompanhar, precisa conhecer quem são esses profissionais. E aqui na nossa região nós temos profissionais muito bons que também já fazem esse trabalho. Em relação aos nossos candidatos aqui da região, Santarém, oeste do Pará, você já parou para verificar se eles estão realmente usando as redes sociais e se estão usando, está de forma correta? Eu costumo até dizer que essa campanha de 2018, o maior inimigo do candidato vai ser o tradicionalismo. Então, aquele candidato que permanecer no tradicionalismo, preocupado com aquele material impresso, com aquele santinho, com aquele material, claro que tem que ter, mas a preocupação hoje, a mídia, o marketing digital, ele praticamente está envolvido em 50% da campanha do candidato, né? Então, aquele candidato que continuar no tradicionalismo, ele ainda vai estar com um ponto um pouquinho atrás. E o candidato que hoje já vem trabalhando o marketing pessoal e hoje atuando com o marketing político dele, com certeza ele está levando um pouquinho um ponto à frente, né? Certo. Porque a gente costuma dizer que o quadro, a realidade mesmo, 70% dos votos eles vão depender desse marketing, até aquele voto conquistado, quando você vai a uma reunião, aquele corpo a corpo, o candidato às vezes já vai ter te conhecido porque ele te viu nas redes sociais. Então é importante que envolve até esse âmbito. Por exemplo, o candidato tem uma reunião em um certo bairro, com uma certa população, mas aquela população ele já conhece o candidato, porque o trabalho dele já vem feito, já vem sendo divulgado através das redes sociais, então é importante. Nesse caso aí, por exemplo, o candidato está fazendo uma reunião e o assessor ele pode transmitir ao vivo pela rede? Pode fazer a live, pode ser transmitido. Pode ser feita a transmissão e também a questão do impulsionamento, né? Que é o diferencial que durante todas as propostas, as divulgações que você vem colocando, você pode estar fazendo esse impulsionamento para que esse trabalho chegue com mais, atinja mais o público realmente que ele deseja. Em relação, vamos falar logo sobre esse assunto, porque eu posso até me esquecer. Tá na moda, fake news. E a Justiça Eleitoral ela tem uma grande responsabilidade esse ano, a direção, em fazer, digamos, um monitoramento. Você acha que a estrutura da Justiça Eleitoral já é suficiente para, pelo menos assim, a gente ter uma certa segurança de que será combatido realmente esse mal que é a fake news? Bom, o que eu posso te dizer, a fake news hoje, nas eleições de 2018, ela não poderá mudar muito a opinião do eleitor. O que vai acontecer? A fake news, os boatos, as notícias falsas, elas vão enfraquecer, claro, elas vão distrair o eleitor, sendo quando eles poderiam estar ligados em estar assistindo, em estar lendo sobre as políticas públicas que aquele candidato está trabalhando, sobre o modelo de gestão, as fake news vão entrar para fazer essa distração. E tem a parte do crime, né? Para enfraquecer a ideia que o eleitor está tendo daquele candidato. Então, eu acredito que não pode mudar muita coisa, porque o candidato ele precisa sim estar atento às notícias que ele está lendo. Como é que você vai identificar? Você tem que checar a fonte daquela notícia, de onde que veio aquela informação. Ler sobre o site que você está lendo. Lá nos sites eles têm um link que
quem somos. Geralmente ele dá algumas pistas se aquele site ele é realmente um site seguro para você estar recebendo essas informações. Evitar aqueles conhecidos sensacionalistas. Geralmente eles colocam aquelas mensagens sensacionalistas, mas quando você vai ler o texto é totalmente diferente daquela manchete que foi colocada, é um texto mais verdadeiro. E lembrando que a reprodução desses sites, os autores, sites sérios são feitos por pessoas sérias, né? Se você observar também muitos erros ortográficos e formatação, desconfie que aquilo pode ser um fake news, uma notícia falsa. Então verifique se aquela notícia que você está lendo num site, se aquela notícia vai em sites de buscas e observe se essas notícias têm ou também em outros sites, porque se aquela notícia for verdadeira, outros sites importantes vão estar divulgando a notícia também. E uma também importante é que com a ferramenta WhatsApp, você recebe uma informação, lê aquela notícia, não vê data de publicação e sai compartilhando com todo o seu grupo, com todos os seus contatos. Quando você vai ver, a notícia, né? É uma notícia falsa. De 10 anos atrás. Que alimentou uma informação que já tinha passado 1900 bolinhas atrás. Não é verdade? É verdade. E eu acredito sim que a Justiça Eleitoral ela esteja preparada para essa eleição, porque a cada eleição a Justiça Eleitoral ela vem inovando. Então ela não deixaria de se modernizar e ampliar os meios, as tecnologias para o candidato estar fazendo a sua campanha. E com isso ela barateou um pouco a campanha, né? Colocou as tecnologias para que o candidato fique favorável ao candidato. Nós também temos esse ano que as doações de pessoas jurídicas também não são mais permitidas, e com isso a Justiça Eleitoral entende que essa possibilidade de estar utilizando essa ferramenta aproxima até mais o eleitor do seu candidato. Como é que eu vou tirar uma dúvida com o meu candidato se eu não sei onde ele está, qual a reunião que ele está, qual o canal que eu posso estar diretamente com ele? Não, eu posso estar fazendo uma pergunta através das redes sociais, procurando saber se realmente aquela equipe que ele está trabalhando está diretamente ligada, se realmente ela está envolvida com essa tecnologia que a Justiça Eleitoral disponibilizou para os candidatos nas eleições de 2018. Então, acredito sim que eles têm um potencial muito grande desse acompanhamento. Agora, lá atrás, a senhora falou o seguinte, sobre a questão da prestação de conta, né, da contratação do profissional de rede social. Tem que ser através de uma empresa ou a pessoa física pode prestar o serviço para o candidato? Pode prestar o serviço para o candidato. O recibo dado pela pessoa física vale também? Tem um valor, uma verba para esse trabalho também com pessoa física, né? Então pode estar incluído dentro desse trabalho. O marketing político digital, hoje, como eu falei anteriormente, ele ocupa 10% das verbas da campanha, sendo que na realidade ele deveria ocupar pelo menos os 50% das verbas de campanha, né? E eu te cito como exemplo aqui o diferencial do marketing político por tradicionalismo. Se o candidato for pedir para fazer um material impresso, 10 mil santinhos, ele colocou 10 mil santinhos, mas se ele não tiver aquela mão de obra eficiente para estar fazendo com que esse santinho, com que esse material chegue ao eleitor, ele não vai conseguir. E já no marketing político digital, ele consegue isso com mais prioridade, né? Certo. Consegue chegar com o eleitor com mais prioridade. Eu tenho uma curiosidade, antes de encerrar, já agradecendo aqui essas explicações, você falou sobre a questão da fanpage. Como é que eu faço, eu sou um candidato, criei minha fanpage lá, como é que eu faço para tornar fácil o acesso do internauta na minha fanpage? É isso que nós colocamos logo no início, porque se eu tenho uma fanpage, eu posso estar patrocinando a essa fanpage. Como é que eu posso estar patrocinando? No momento em que eu estou patrocinando, eu tenho a opção de escolher um público-alvo. Então esse é o diferencial. Eu posso escolher um público-alvo que eu possa alcançar, uma classe que eu possa estar alcançando ao patrocinar essa fanpage. Então a gente consegue alcançar esse eleitor de uma forma patrocinada, porque lá eu tenho uma opção de escolher quem é o público que eu quero alcançar, faixa etária, né? Então isso aí é um diferencial que a gente que o candidato está utilizando nesse campo. Tá certo. Eu não sei se a senhora desejar, podia deixar o contato para alguém que queira informação, algum candidato. Só lembrando também que nós temos que estar nos atualizando
todas as campanhas eleitorais. Temos que estar fazendo uma reciclagem. E esse ano eu participei do curso de eleições 2018, que é um curso que ele é promovido pela Fundação Ulisses Guimarães, é uma fundação sem fins lucrativos, e que esse profissional ele precisa estar realmente se atualizando a cada eleição, ele precisa estar se atualizando no que a Justiça Eleitoral vem trazendo de novidade, qual é esse mercado. Eu posso deixar meu contato, sim. A Lene, né, 99115-5229. A quem interessar, a gente pode estar fazendo esse acompanhamento. Tá certo. A gente só tem a agradecer aqui a sua boa vontade de dar essas explicações muito importantes, principalmente para os candidatos, né, e para os próprios profissionais que trabalham com a mídia social, não é isso? Eu que agradeço a oportunidade e eu acredito que hoje a política realmente ela precisa ser trabalhada de forma mais séria. Os eleitores eles precisam acreditar nos seus candidatos, nós precisamos reconhecer as qualidades e os pontos positivos que os candidatos trazem para as eleições, trazem para o nosso Brasil, que a gente sabe que precisa ser trabalhado de uma forma mais que tenha um envolvimento entre realmente o eleitor e o candidato. E eu acho que a era digital, ela vem trazer isso, ela vem aproximar o candidato mais do seu eleitor. Nós tenhamos uma eleição de 2018 vitoriosa, que o nosso Brasil seja vitorioso nessas eleições de 2018. É o que nós queremos todos. Isso mesmo. É isso. É a TV O Impacto sempre levando a melhor informação para você.